Hoje o programa é especial. Vamos fazer um passeio no Palácio de Queluz, aqui em Portugal. O palácio onde nasceu e morreu o proclamador da independência brasileira, Pedro I. É com a gente hoje. O Palácio de Queluz, localizado em Sintra, Portugal, a 20 minutos de Lisboa, guarda uma parte da história do Brasil. Lá nasceu e faleceu um dos poucos heróis do Brasil, Pedro de Alcântara Francisco, Antônio João Carlos Xavier, de Paula Miguel Rafael, Joaquim José Gonzaga Pascoal, Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon, ou seja, o nosso Pedro I, imperador e proclamador de nossa independência. Pedro I foi uma das poucas figuras mais carismáticas da história brasileira. Nobre de alma, mas popular de coração, que gostava de conviver próximo ao povo, sempre participando do dia a dia da população. Pedro valorizava tudo o que pertencia ao Brasil. Demonstrou habilidade política e firmeza em manter a unidade da nação, enquanto a América Espanhola se despedaçava em republiquetas. Tinha seus pecados e, assim como podemos chamar, gostava da vida boêmia e do bom vinho, além de cavalos. Pedro I desempenhou papéis importantes tanto para a história do Brasil como de Portugal. O Rei Soldado, como era conhecido em terras lusas. Ele lutou pela independência da nação brasileira e libertou também Portugal da tirania absolutista, combatendo o próprio irmão Dom Miguel na cidade do Porto. Uma guerra que ele mesmo comandou na frente de batalha. Em Portugal, ele tinha o título de Pedro IV, ou o Bravo Duque de Bragança, mas o povo o chamava de Rei Soldado, que havia chegado do Brasil, uma figura emblemática, amada por muitos e comentado pelos fofoqueiros. Pedro, como seu grande amigo Chalaço chamava, era um homem simples, mas determinado em suas ações na defesa do Brasil e de Portugal. Amava as duas pátrias e pode-se dizer que continua sendo um elo de ligação entre os dois países, além da língua portuguesa que nos une. Pedro I teve uma vida pessoal muito conturbada, fato explorado com ênfase por parte da imprensa, que deseja sempre denegrir os poucos heróis que defenderam esse país, seguindo uma prática nefasta, bem comum da formação cultural brasileira, onde parte da imprensa se interessa mais pela vida pessoal das autoridades do que dos serviços prestados à nação. Pensando em mostrar um pouco dessa figura tão importante para o Brasil e Portugal, é que vamos apresentar uma série de reportagens especiais sobre o Palácio de Queluz, onde nasceu e desencarnou Pedro I, defensor perpétuo do Brasil, título que lhe foi concedido e missão que, mesmo em espírito, continua a realizar pela nação brasileira. A construção do Palácio de Queluz foi uma iniciativa de Pedro III. As obras iniciaram no século XVII, em que trabalharam os arquitetos portugueses Mateus Vicente de Oliveira e Manuel Caetano de Souza, além do arquiteto escultor francês João Baptiste Robillon. As obras começaram em 1755. E estamos no Castelo de Queluz, em Portugal, nessa reportagem especial. Pedro Cobrado é o nosso guia, que vai nos apresentar esse belíssimo palácio, que inclusive tem muito da história do Brasil. O nosso imperador Pedro I, aqui Pedro IV, o Duque de Bragança, que nasceu e faleceu aqui. Então tem muito da história do Brasil
no Palácio. Pedro, tudo bem? Tudo bem, e consigo também, tudo bem? Tranquilo, né? Bem-vindos. Eu vou dar aqui então um contexto, um contexto histórico deste belo palácio, que diz muito a Portugal, mas também diz muito ao Brasil. Este é um palácio que começa a ser construído a partir de 1747, a partir de um pequeno palácio que existia aqui dos Marqueses de Castelo Rodrigo, e é construído em 3 fases, sendo as mais importantes as 2 primeiras. A primeira fase é elaborada por Mateus Vicente Oliveira, um arquiteto da Escola de Mafra, que começa a ampliar aqui a quinta para transformar a quinta num pavilhão de caça. Como sabe, a caça sempre foi uma atividade muito importante, e o dono desta quinta chamava-se Dom Pedro, irmão do rei Dom José, e chama então Mateus Vicente Oliveira para criar esse pavilhão de caça. Mas hoje, ao chegar aqui a Queluz, encontramos um grande palácio real, um palácio digno de um rei e de uma rainha, como podemos perceber, com grandes salas como esta que estamos a ver aqui, as salas de aparato, e esta sala marca então a segunda fase dessas grandes obras, que nos traz o palácio que encontramos hoje em dia. Esta é a sala de festas, a primeira sala que estamos aqui, que foi trabalhada por Jean-Baptiste Robillon, o segundo arquiteto, o mais importante aqui para o palácio como conhecemos hoje em dia, e esta sala marca então essa chegada de Jean-Baptiste Robillon aqui a Queluz. Esta sala de festas é marcada pelo gosto rocaille, o gosto rococó, um gosto que nasce nos anos 30 em França e na Alemanha, mas que chega aqui em força com Jean-Baptiste Robillon, cujas características principais são o excesso, o exagero, o excesso de pormenor, o excesso de informação, como podem apreciar em toda esta bela sala de festas. Hoje em dia esta sala chama Sala do Trono, como tinha dito há pouco, não se chama Sala de Festas, porque a partir de 1794 a família real estabelece aqui no Palácio de Queluz, com o incêndio da Barraca Real na ajuda, a família real é obrigada a ocupar este palácio e torna-se este palácio o palácio oficial da família real portuguesa. Nessa época não se dão muitas festas neste palácio, foi uma época um pouco diferente também, a Dona Maria estava a ficar enferma, houve muitos problemas pós-revolução francesa de 1789, e Dona Maria manda armar aqui o Sul do Céu, manda armar o trono e torna-se esta sala de festas, então a sala de audiências. E essa aqui? Nesta aqui onde nós nos encontramos. O que acontecia aquele ritual do beijamão? O ritual do beijamão é um ritual que acontece já há muitos séculos, tem a ver com as honrarias que se dá aos governantes. Isso é um ritual que acontece em toda a Europa, não só no século XVIII, mas em séculos anteriores. Ainda hoje acontece o ritual do apertar a mão, dos cumprimentos aos presidentes quando são empossados. Isso é um ritual que ainda acontece hoje em dia, não o beijamão, mas hoje em dia é mais o apertar a mão, o cumprimento. Hoje o palácio ele é usado para outros eventos também, Pedro, festas, recepções de autoridades de outros países? Normalmente quando dão-se aqui encontros, dão-se jantares nesta sala, jantares privados, é usado para esse fim. Também se dão concertos, por vezes também se encontram aqui algumas, alguns chefes de Estado que vêm aqui e encontram-se neste espaço, porque é um espaço que é adequado. Belíssimo espaço. Belíssimo, é adequado a certas situações como essas que acabou de referir. E temos aqui, eu quero começar no final depois, Pedro, desse bate-papo da gente aqui, sobre a questão da escola equestre, a escola que vocês têm aqui a apresentação, mas daqui a pouco. Agora já não. Aqui não tem mais. São aqui, foi durante muitos anos, foi aqui a sede da Escola Nacional de Arte Equestre, que foi criada por Dom João VI, mas agora as apresentações passaram a ser na Ajuda, no Picadeiro da Ajuda, mas foram durante muitos anos aqui, que são apresentações interessantíssimas que nos mostram a arte da cavalaria do século XIX, que tem muito a ver com o passado e tem muito a ver, claro, também com a família real portuguesa. Vamos continuar nosso passeio aqui, vamos ao próximo ponto agora. Agora vamos para a sala da música. Sala de música. Aqui dançava-se e a música era produzida na sala que vamos passar a seguir, que é a sala da música. Ok, vamos lá, vamos com a gente.
E esse aqui é o salão de música? Sala da música, isso mesmo. Sala de música. Saímos da sala de festa, onde se faziam os grandes bailes, onde se faziam os grandes jantares, e a música, claro, era produzida aqui em todo este espaço. O que há a referir, a orquestra normalmente ocupava toda esta sala, e o som era sentido e ouvido na sala de festas e também nos jardins. Como eu disse há pouco, este palácio foi utilizado por Dona Maria I e por Dom Pedro III, o rei consorte, como um palácio de veraneio, um palácio de verão, e obviamente os jardins faziam parte do dia-a-dia, e neste caso a festa passava sempre para o exterior, quase que poderíamos dizer que os jardins são tão ou mais importantes do que propriamente aqui o interior do palácio. Aqui temos muitos elementos musicais neste espaço, tem a ver com a arte também servir um pouco a função dos espaços. Por exemplo, no teto temos elementos que nos dizem que é a sala da música, os tambores, os violinos, tudo isso são elementos que nos mostram então a utilização desta sala. Aqui atrás de mim temos um Museu Clementi, um piano forte, um grande músico do século XVIII, que ainda hoje funciona quando se dão concertos aqui de música. O piano ainda funciona? Normalmente não, mas por vezes utiliza-se aqui este piano, que tem um som fabuloso, um som maravilhoso, e aqui também atrás de nós temos a Dona Maria, uma das causas de termos este grande palácio, porque Dom Pedro em 1760, em junho de 1760, casa com sua sobrinha, futura rainha Dona Maria I, e tornando-se ele também rei consorte, quis transformar e dotar este espaço e este palácio de salas de aparato como esta, claro, para albergar a família real portuguesa de segunda metade do século XVIII. Para o povo português, Dona Maria é conhecida como a Piedosa, porque de facto era uma senhora muito devota, muito religiosa, mas para vocês, para o povo brasileiro, é conhecida como a louca. Não sei se recorda desse título, porque infelizmente a partir dos anos 90 Dona Maria começa a sofrer de demência. Apontam-se várias causas, entre elas estão a morte do seu esposo Dom Pedro em 1786, a morte do seu filho mais velho Dom José em 1788, a morte da sua mãe também mais tarde em 1790, também uma das estocadas também terá sido a Revolução Francesa, de onde nascem os novos ideais liberais de liberdade, igualdade, ameaça dessas novas ideias, e tudo isso provoca uma demência, uma depressão em Dona Maria, da qual nunca mais se cura, porque como sabe também a medicina na época era diferente da medicina que temos hoje em dia, e é conhecida como a louca no Brasil porque em 1807 a família real é obrigada a partir para o Brasil, e nessa ocasião Dona Maria era a rainha de Portugal, mas já não governava, era o seu filho, o Dom João, o regente de Portugal, que mais tarde se torna em 1816 rei de Portugal, rei Dom João VI, e por isso o impacto que os brasileiros tiveram com a Dona Maria foi, claro, num estado de demência e de loucura, e por isso infelizmente é conhecida para o povo brasileiro como a louca. Vamos continuar nosso passeio, né, Pedro? O próximo ponto agora? Para a capela do palácio, sim. Ok, vamos mostrar as imagens aqui do salão, da sala de música, né? E estamos aqui na capela, não é isso, Pedro? Essa Bela capela aqui do Palácio. Esta capela ainda é do primeiro arquiteto que eu falei há pouco, Mateus Vicente Oliveira, que se teve deslocado aqui a partir de 1756, após o terremoto. Ainda vemos muito aqui o gosto barroco muito presente, é uma maravilhosa capela, que basicamente era usada só para assistir ao serviço religioso. A Dona Maria era piedosa, porque era muito religiosa, mas toda a gente que a acompanhava, toda a corte, era muito devota, e por isso tinham de ter um espaço aqui então para assistir ao serviço religioso. Destaca-se aqui o altar maior, o altar mor, que é um altar dedicado à Nossa Senhora da Conceição, Santa Padroeira de Portugal e dos portugueses. Depois temos mais dois retábulos, mais dois altares menores, São Francisco de Paulo, e depois do meu lado esquerdo temos aqui São Pedro e São João, representações que têm a ver então com o serviço religioso aqui no Palácio de Queluz. Vamos lá, vamos conhecer agora a parte. Passar pela sala do Lanternin, que era uma sala apenas de espera e de passagem, mas cujo Lanternin, que é uma abertura que vemos no teto, tem muito a ver com a presença francesa aqui em Portugal a partir de 1807. E essa sala aqui é a sala do Lanternin. O Lanternin atribui-se o nome à abertura que temos aqui no teto da sala, que ilumina todo este espaço. Há pouco estava a dizer, este Lanternin deve-se muito à presença francesa aqui em Portugal a partir de 1807. Foi mandado abrir por General Junot, que foi o primeiro comandante destas primeiras invasões, que se instalou aqui no Palácio de Queluz, e esta sala era conhecida como uma sala escura, porque não tinha o Lanternin e não tem janelas viradas para o exterior, e ele manda então abrir este Lanternin. Basicamente era só uma sala de passagem,
passagem de espera, não tinha outra função que não essa. Aqui nesta sala também temos aqui presente atrás de nós o Dom Miguel, irmão do Dom Pedro I do Brasil. Mais novo. Era o mais novo, isso mesmo. É conhecido em Portugal como absolutista, isto porque defende sempre a manutenção do absolutismo em Portugal. Em 1820 dá-se uma revolução liberal que se inicia no Porto, que obriga Dom João a voltar para Portugal para assinar a Constituição Liberal. Dom Miguel volta-se contra o pai, dá-se a Brilhada, a Vila Francada, que foram contragolpes de Dom Miguel contra seu pai, contra as tropas de Dom João, na tentativa de manter o absolutismo em Portugal. Ele perde essas primeiras batalhas contra o pai e vai em exílio para a Áustria durante alguns anos. Em 1826 Dom João morre, deixando o trono ao seu filho Dom Pedro, só que Dom Pedro, passados 2 meses... Dom Pedro lá em Brasil, primeiro, que é aclamado como Dom Pedro IV em Portugal, só que ele abdica, passados uns meses, em maio de 1826 abdica do trono, porque não quer juntar novamente os dois países, e abdica em nome da sua filha, Dona Maria, futura rainha Dona Maria II. É nessa ocasião que Dom Pedro também tem umas condições para abdicar. Pede que Dona Maria governe como rainha Dona Maria II e pede ao irmão para casar com a sobrinha, a Dom Miguel, para casar e para assinar a Constituição Liberal. O Dom Miguel volta do exílio em 1828, mas quando chega anula o casamento e começa a governar como absolutista. É nessa altura que também se dão alguns problemas no Brasil com Dom Pedro, após a independência do Brasil. Teve lá muitos confrontos também que têm a ver com a independência do Brasil. Ainda vai à França procurar apoios para a sua causa liberal, para a causa da sua filha Dona Maria. Ainda vai à Inglaterra. Depois nos Açores junta as tropas liberais, que eram os apoiantes de Dona Maria, futura Dona Maria II, e desembarca então em 1832, desembarca no norte do país, perto do Porto, na Praia da Memória. Iniciam-se então 2 anos de guerra civil entre os dois irmãos, Dom Pedro do lado dos liberais e Dom Miguel do lado dos absolutistas. Dom Pedro vence o seu irmão em 1834 e ainda é aclamado como Dom Pedro, mas claro que ele vem mais para defender a honra da sua filha Dona Maria. Mas passado pouco tempo ele sofre tuberculose e acaba por falecer, não chegando... Falece aqui no Palácio, né? Falece aqui no Palácio, no dia 24 de setembro de 1834. Assinalou-se agora aos 183 anos do seu falecimento, no domingo passado. Domingo passado, dia 24. Dia 24 de setembro. Então é Dona Maria, sua filha, que sucede e torna-se na rainha Dona Maria II. Temos aqui também neste quarto a irmã de Dom Pedro e Dom Miguel, Maria Francisca de Assis, e o seu esposo. Do lado oposto temos o seu esposo, que é o Dom Carlos de Bourbon, que curiosamente é tio deles também, é o irmão de Carlota Joaquina de Bourbon e Bourbon. Vou falar nestas 4 salas que vamos passar, porque vamos encontrar agora num espaço do dia-a-dia, do cotidiano do século XVIII. Acabamos de entrar nos aposentos privados de Maria Francisca Benedita, que era a irmã mais nova de Dona Maria I. Quando eu digo aposentos, eram os quartos. Era comum, em toda a Europa isso acontece, em qualquer palácio acontece, as pessoas têm sempre vários quartos ao seu dispor, porque cada quarto tem a sua finalidade, a sua função. Este é o primeiro quarto, que é o quarto de vestir, o chamado quarto do toucador. Era aqui então que se vestia, que se tocava, que se preparava Maria Francisca Benedita. As princesas nunca o faziam sozinhas, tinham sempre ajuda das suas damas de companhia, aias, azafatas. Existem muitos nomes para estas senhoras que não eram criadas, eram marquesas, duquesas, senhoras muito importantes, cujo objetivo e a finalidade era auxiliar a princesa nos momentos do dia-a-dia. Agora vamos passar para o quarto de dormir. Este é então o quarto de dormir, que continua ali do quarto do tocador. Uma questão acerca desta época prende-se com a religião está sempre muito presente, é uma constante. A religião fazia de facto parte do dia-a-dia, tanto em Portugal como em Espanha também. Se visitar palácios em Espanha, a religião está sempre muito presente. A Península Ibérica sempre foi o grande defensor do Vaticano e por isso mesmo são os países católicos por natureza. Outra questão acerca desta época prende-se com a dimensão das camas. Não é assim uma grande cama, não é a cama que se espera assim de uma princesa, que estamos habituados a imaginar. É uma cama de solteiro, porque sabe-se que
que, mesmo que fosse casada a princesa, o esposo e a esposa tinham, e que de facto era casada com o seu sobrinho mais velho, com o filho mais velho de Dona Maria, o futuro Dom José, que falece em 1788, e portanto, mesmo que fosse casada, os esposos tinham quartos separados. É uma realidade que acontece em qualquer palácio da Europa, e também muitas vezes se encontram camas um pouco mais curtas, que não é o caso desta, esta não é tão curta, porque também uma pessoa de condição nunca dormia completamente deitada, dormia recostada, reclinada, há muitas almofadas que se colocavam no cabeceiro da cama, isto porque dormir deitado era dormir na posição da morte, era impensável uma pessoa de condição social elevada dormir na posição da morte. Agora vamos passar para o terceiro quarto. Agora encontramos no terceiro quarto Maria Francisca Benedita. Aqui notem que o mobiliário altera um pouco, já não é da mesma época. O mobiliário que encontramos neste quarto prende-se com a presença francesa aqui em Portugal a partir de 1807. Como eu disse há pouco, o general Junot, fixa-se aqui no Palácio de Queluz. No interior ficam os oficiais e lá fora ficam acampadas as tropas de Napoleão Bonaparte, comandadas por o general Junot. Consigo, os franceses trouxeram o seu mobiliário. Aqui encontramos um mobiliário estilo Império, já de finais do século XVIII e inícios do século XIX, cujas características essenciais se prendem com os clássicos, com o regresso aos gregos, aos romanos, aos pré-clássicos, também aos egípcios. Isto tem a ver com o gosto de Napoleão Bonaparte, sempre... Estou vendo um símbolo maçom. Tem vários símbolos maçons aqui neste palácio, tem a ver também com o mobiliário e com a época em questão, e tem a ver com a maçonaria francesa, claro. Mas como eu estava a dizer então, este gosto reflete o gosto de Napoleão Bonaparte, e isso reflete-se na arte do início do século XIX. Também se pode considerar que este o estilo Império, é um corte também abrupto com o Rococó, isto porque depois da Revolução Francesa o Rococó fica conectado com o antigo regime, fica conectado com os absolutistas, e claro que Napoleão não apreciava muito estes ideais, estas ideias absolutistas, e podemos considerar que este estilo é então o corte. Este corte foi de um qualquer oficial que esteve aqui durante essa primeira invasão. O quadro ali no fundo. Aquele quadro, vemos ali o Dom João, ainda como regente, ainda aqui em Portugal, a fazer uma revista às tropas na Zambuja. Tem a ver com as campanhas que Portugal e Espanha tiveram na tentativa de deter o avanço dos franceses pela Península Ibérica. Tivemos a campanha do Conselhão, mas tudo isso caiu furado porque em 1807 a Espanha permitiu que os franceses penetrassem na Península Ibérica, e Portugal, subsequentemente, é invadido pelas tropas francesas, e obrigando a família real a fugir, ou a partir, como quiser dizer, para o Brasil. Estamos aqui no último quarto, no último aposento de Maria Francisca Benedita, o oratório. Como eu disse há pouco, a religião era uma constante diária entre a corte, e claro que todas as pessoas da corte tinham o seu oratório, que muitas vezes era utilizado para confissão. Não sei se repararam, não existe confessionário na capela, porque a confissão, claro, fazia-se dentro dos próprios aposentos. Qualquer membro da corte tinha o seu confessor pessoal, e claro, eram nos quartos que procediam então essa confissão. Aqui temos a Nossa Senhora da Guadalupe, uma santa que está aqui colocada aqui neste belo altar, neste belo oratório de Maria Francisca Benedita. Agora encontramos noutra parte do palácio, saímos então dos aposentos de Maria Francisca Benedita, estamos na chamada Sala da Escultura. Este nome deve-se a uma rainha já de finais do século XIX, Maria Pia de Saboia, esposa do rei Dom Luís, que começaram a utilizar, tiveram curtas estadias aqui neste palácio, e a rainha Maria Pia de Saboia utilizava este espaço para fazer esculturas. Era um trabalho que ela apreciava bastante, e por isso deve este nome. O mobiliário que vemos aqui hoje já nada tem a ver com o século XIX, mas leva-nos outra vez à época de Dona Maria, remete-nos um pouco à educação, à sala de educação. Como sabem, a educação também era diferente, o conceito de educação e de instrução era diferente, e claro que era dentro de portas, dentro do palácio, que os filhos de Dona Maria tinham toda a sua formação. Nossa reportagem continua no próximo programa, O Fantasma de Queluz, parte 2.